que Jesus, ele sente dentro do seu coração. Jesus aqui, ele sente que o momento dele está chegando. A Bíblia fala que então Jesus sobe para o Monte das Oliveiras, aonde ele vai passar pelo Getsemane, aonde a Bíblia fala que ele vai passar um momento de choro, um momento de angústia, um momento que quando ele sobe no Monte das Oliveiras, ele deixa os seus discípulos orando, e a Bíblia fala que ele começa a orar, e a Bíblia fala que ele começa a chorar lágrimas de sangue. A chegar o momento que Jesus, mesmo ele sendo 100% Deus, Jesus também estava 100% carne. E da mesma maneira que eu e você sentimos dor, assim como eu e você temos dor de cabeça, se nós se cortarmos, nós vai sentir dor. Se nós se queimarmos, nós vai sentir dor. Jesus da mesma maneira ele sentia. A mesma maneira que eu e você tem sentimentos, Jesus também tinha sentimentos humanos. Por que Deus permitiu isso? Para que hoje ele também pudesse nos entender e nos compreender. Mas esse mesmo sentimento ele teve a chegar o momento que ele sabia que estava esperando ele, um momento muito difícil. Achei ele chegar a dizer para o pai assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, livra eu disso. Mas ele disse: mas não faça a minha vontade, mas que faça a tua vontade. Quando eu começo a estudar esta palavra, eu aprendo aqui que Jesus, por amor, por obediência, ele disse que não faça a minha vontade, mas que faça a sua vontade. E aqui eu aprendo que por amor e por obediência a Deus, vai ter momento que o que vai ter que valer não é a minha e não é a sua vontade, mas é a vontade dele. E eu aprendo algo aqui, que muitas das vezes, nem sempre, muitas das vezes obedecer ou fazer a vontade de Deus, eu aprendo aqui, vai ser fácil. Porque Jesus viu naquele momento que para ele não foi fácil, mas ele sabia de uma coisa, que se ele fosse fiel, valeria a pena. E aqui eu aprendo a importância de nós sermos obedientes. A voz de Deus, a direção de Deus, o querer de Deus. Vai existir momentos que muitas vezes a nossa carne, o nosso desejo, o nosso sentimento, até mesmo o nosso coração, porque Jeremias disse que muitas das vezes enganoso é o coração do homem, vai querer direcionar para um lado, mas muitas das vezes a vontade de Deus é direcionar para outro lado. E aqui nós aprendemos que se nós tivermos esse mesmo sentimento de Cristo, de ser obediente, nós vamos ter benefício que nós vamos alcançar com isso. Qual foi o benefício que Jesus alcançou em ser obediente? Nós vamos aprender em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Aquele que se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Só que por ele ser obediente, Deus lhe exaltou e lhe colocou o seu nome, que está sobre todos os nomes, no céu, na terra e debaixo da terra. E ainda o Senhor diz mais ainda: ao
qual todo joelho, a qual toda língua vai ter que confessar que Ele é o Filho de Deus e que Ele é Senhor. Nós aprendemos aqui que a obediência de Jesus lhe trouxe um privilégio. Se nós for mais para a Bíblia, nós vamos ver que Abraão, hoje ele é conhecido até os dias de hoje como o pai da fé. E até os dias de hoje Abraão é conhecido como amigo de Deus, porque também Abraão foi obediente. Se nós olharmos para a palavra, Deus vai dizer para Abraão: Abraão, pegue o seu filho Isaque e vai até o monte Moriá e oferece ele como sacrifício, quer dizer, leva ele até no monte da providência. Por quê? Porque monte Moriá é monte da providência, quer dizer, foi aonde Deus providenciou o cordeiro. Leva e oferece o seu filho. Abraão, mesmo talvez com um aperto no seu coração, mas Abraão pega o seu único filho, ele sobe, e quando ele está para oferecer o seu filho, Deus branda do céu e fala: não precisa mais, porque eu vi verdadeiramente que você crê em mim e que você é obediente à minha palavra. Quer dizer, mesmo doendo, mesmo Jesus sabendo que não ia ser fácil, mas ele diz: mas que não se cumpra a minha vontade, mas que se cumpra a sua vontade. Levanta a mão que eu tenho algo para te dizer da parte de Deus. Vai ter momento que não vai ser fácil, vai ser momento que vai ser debaixo de choro, vai ser com dor, vai ser com renúncia, vai ter momento que vai ser difícil, mas eu tenho uma palavra para você: mas vale a pena ser fiel, vale a pena ser obediente, porque quando eu olho para a palavra e eu vejo que alguém é obediente, Deus é fiel para honrar esta pessoa. E se você for fiel, obediente, Deus vai te honrar. A Bíblia aqui vai nos ensinar que quando nós somos obedientes a Deus, porque para nós sermos abençoados, primeiro nós temos que ser obedientes a Deus. Segundo, nós temos que ser obedientes a nossas autoridades. Romanos capítulo 13, versículo 1 e a 3, a 4, vamos mais adiante. O Senhor vai dizer desta forma: que não há autoridades que não sejam colocadas por Deus. Toda autoridade que é colocada é porque Deus está permitindo, porque o mesmo Deus que está permitindo levantar é o mesmo Deus que está permitindo cair. E Deus está dizendo que quando nós somos obedientes à autoridade, nós vamos ser abençoados. Mas se nós resistimos às autoridades, é para nós ter medo, porque nós vamos estar resistindo à vontade de Deus. E aqui eu entro num ponto muito importante. Tem muitas pessoas que talvez Deus tinha promessa grande de lhe prosperar, de lhe abençoar, de lhe fazer crescer em uma empresa, em um trabalho, em alguma coisa, mas muitas das vezes por ele não ser obediente, por ela não saber respeitar o patrão, aquele que Deus colocou na frente dele, ou aquele que Deus colocou na frente dela, muitas das vezes ele acaba perdendo promessa grande. Quantas pessoas que talvez tinham oportunidade grande de crescer espiritualmente, mas por não obedecer, pastor, muitas vezes ciclo de oração, muitas das vezes não obedecer nos jovens, Deus acaba não lhe honrando. Por quê? Porque nós não temos que ser fiel quando nós estiver lá em cima, nós temos que ser fiel quando nós estiver lá embaixo. Esse dia foi pregado aqui pelo presbítero: quem não é fiel no pouco, também não é fiel no muito. Quem não sabe respeitar quem está embaixo, também nunca vai aprender a respeitar quem está em cima.
respeito, a obediência não começa lá de cima, começa de baixo. Quando alguém é fiel e é obediente, Deus está nos ensinando. Deus tem vitória para esta pessoa, Deus tem benefício para esta pessoa. Se eu fosse trazer hoje aqui os benefícios que traz ser obediente, eu ia trazer uma mensagem só fundamentada nisso, porque é muita coisa, mas eu só posso te dizer: vale a pena ser fiel. Não levanta a mão e diga assim: vale a pena ser fiel. Jesus aqui, ele, mesmo que ele não quer, mesmo que ele sabe que vai sofrer, mas por amor e obediência, ele deixa cumprir as vontades do Pai. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Ele olha para o discípulo e diz: por que vocês estão dormindo? Vigia, ora, para que você não venha cair em tentação. Aqui Deus nos ensina algo tremendo aqui, que isso tem sido o fracasso de muitos, que muitas das vezes tem parado de orar e de vigiar. Jesus, por que Jesus repreendeu eles? Porque eles estavam dormindo. Porque Jesus falou: se você estiver dormindo no momento que é para orar, no momento que é para buscar, quando vier a luta você não vai aguentar. Você sabia que muitas pessoas têm saído da igreja, desviado, abandonado o casamento, jogado tudo para cima, porque não tem orado e não tem vigiado? Sabe que a Bíblia vai dizer, as formigas, elas são animais desse tamanhozinho, só que as formigas é tão inteligentes, diz ali o profeta, o homem de Deus ali em Provérbios, que no verão ela prepara o seu alimento. Você vê no verão, ela com uma folha e ela indo tudo uma atrás da outra, e ela vai lá dentro do buraco e vai fazendo estoque, vai colocando comida. Quando chegar o frio, quando chegar que as folhas cair, que a fruta não produzir, quando chegar o inverno, elas vão entrar dentro do seu lugar e vai ter comida até o inverno passar. E muitas das vezes nós, que somos a imagem de Deus, não temos esse discernimento que ainda que nós estamos vivendo um momento bom, nós não podemos se esquecer que um momento difícil vai chegar. Por isso que em Eclesiastes, se não me equivoco, capítulo 7, versículo 14, Salomão vai dizer assim: goza do dia do bem. Seja feliz, irmã, seja feliz, irmão, quando as coisas estiverem dando certo na tua vida. Alegra-te com teu esposo, com a tua esposa, com a tua família. Só que não se esqueça do dia da adversidade, porque o dia da adversidade ela vai chegar, e quando a adversidade chegar, se você não estiver preparado, você não vai suportar. E isso acontece na vida do crente e na vida de muitas pessoas. Eles acabam parando de orar, parando de jejuar, parando de vir para a igreja, parando de fazer campanha, param de buscar a Deus, começa dessas coisas de Deus de lado. Eles vão deixando como Pedro, como aqueles que fizeram, vão deixando a oração, vão deixando. Quando o problema chega, ele não tem força para enfrentar, ela não tem força para enfrentar, e por ele não ter força, e por ela não tem força para enfrentar, então ele diz: chega, não aguento, não suporto mais, vou sair da igreja, não vou cantar mais, não vou pregar mais,
vou abandonar o meu esposo, vou abandonar minha esposa, para mim está tudo acabado. Ele explode, ela explode e o diabo consegue alcançar o seu objetivo. Por que Jesus venceu o diabo no deserto? Por quê? Porque Jesus se preparou. Lucas capítulo 4, versículo 1, 2, 3 em diante. Quando Jesus vai para o deserto, ele está se preparando 40 dias e 40 noites. Quando o diabo vem com a tentação, Jesus olha e diz: nem só de pão viverá o homem, somente a ele adorará, somente ele servirá. Está escrito: não tentarás o Senhor seu Deus. Por que Jesus vence? Porque ele estava vigiando, ele estava orando. Por que a Bíblia vai dizer que Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego não se contaminaram? Por quê? Porque eles estavam vigiando, orando e jejuando. Quando uma pessoa está orando, jejuando e orando, os ataques do diabo não vai ter poder contra a vida dele, porque ele vai estar forte. Só que agora, se ele não tiver, vai fazer que nem Pedro. Quando o inimigo chegar, a primeira coisa que vai fazer é arrancar a espada e cortar a orelha. Isso aconteceu, sabe com quem também? Por não orar, por não vigiar. Isso aconteceu com Sansão. Sansão era homem cheio do Espírito Santo de Deus. Só que Sansão, por não orar, por não vigiar, por não dar ouvido aos seus pais, foi na terra dos filisteus, foi atrás de uma mulher que não era uma mulher que tinha o mesmo costume dele, a mesma fidelidade dele, que servia o mesmo Deus dele. O que aconteceu? Por causa daquela mulher, Sansão perdeu o ministério dele. E isso muitas vezes acontece se a pessoa para de orar, e a pessoa para de jejuar, e para de vigiar. O diabo vem e lhe lança a tentação, lhe lança o prato, e ele acaba não suportando, ele acaba caindo e acaba ficando derrotado. Mas eu profetizo aqui nessa noite, levante as suas mãos, que essa igreja vai ser uma igreja que vai estar orando, que vai estar vigiando. E se essa igreja estiver orando, se essa igreja estiver vigiando, ainda que o inimigo venha se levantar, em nome de Jesus, eu tenho a certeza que ele não vai ter poder, mas que esta igreja vai estar firmada, vai estar alicerçada para a honra e para a glória dele. Aleluia! A Bíblia diz aqui que Jesus, então, terminando de falar para eles, com os seus discípulos, a Bíblia vai dizer que Judas chega, e a Bíblia fala que Judas, junto com os soldados, entra no Monte da Oliveira. E Judas, para identificar quem era Jesus, porque tudo se vestia igual, não sabia quem era Pedro, quem era Jesus, não se sabia, porque era tudo igual. Judas chega e dá um beijo aqui. E a Bíblia fala que quando Judas dá um beijo, Judas está mostrando para o sacerdote e para o soldado: este é. Quer dizer, Judas está vendendo Jesus, Judas está traindo Jesus. A Bíblia fala, através daquele beijo, por algumas moedas de prata. Sabe que o Senhor nos ensina aqui? Que muitas vezes na vida vai ser assim. Judas não era qualquer pessoa. Judas foi um que Jesus escolheu a dedo. Esse vai ser o meu discípulo. Muitas das vezes vai ser assim. Vai ter pessoas que você vai ajudar ele se levantar. Vai ter pessoas que você vai fazer de tudo para ele. Vai ter pessoas que você vai fazer de tudo para ela.
Você vai ajudar ele a sair das drogas. Você vai ajudar ele a sair dos vícios. Vai ter pessoa que você vai estender as mãos. Vai ter pessoa que você vai colocar ele até dentro da sua casa. Vai ter pessoa que você vai fazer tudo que você pode, mas na primeira oportunidade ele vai te enfaquear pelas costas. Muitas das vezes isso acaba batendo a fé de muitas pessoas. Muitas vezes isso acaba entristecendo o coração de muitas pessoas. Muitas das vezes, por a vida ser assim, tem muitos homens de Deus, pastores, presbíteros, diáconos, cooperadores, membros, ou pessoas que estão desanimados. Muitos talvez até pararam de fazer a obra de Deus. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa fez, mas na primeira oportunidade recebeu a ingratidão. Só que eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida aqui hoje. Deus está falando com alguém aqui. Não deixe de nenhuma forma que essa situação venha a tirar o que Deus colocou dentro do seu coração. O que eu tenho para te dizer, talvez por causa de uma pessoa que muitas vezes que é ingrata, de uma pessoa que talvez te apunhalou pelas costas, talvez você está desanimado, talvez você está enterrando o seu dom, talvez você não está pregando mais, talvez você não está mais fazendo a obra, talvez você parou de ajudar, e Deus está dizendo: não pare, por causa se algo assim aconteceu, porque ainda que o homem venha virar as costas para você, ainda que o homem não venha reconhecer, ainda que a mulher não venha dar valor, levanta a mão que eu tenho uma palavra para você. Deus está dizendo: o teu trabalho não é em vão, o teu esforço não é em vão, o que você fez não é em vão, e vai ter uma recompensa lá no céu. Aleluia! Mesmo que eles não recompensaram da maneira que Jesus merecia, mas Jesus tinha uma recompensa lá no céu. Quando eu olho aqui para esta mensagem, eu aprendo que, tendo então eles prendido Jesus, lhe levaram à casa do sacerdote, e Pedro lhe observava de longe. Sabe o que eu aprendo aqui? Que até esse momento Pedro estava perto. Enquanto estava acontecendo milagres, Pedro estava. Enquanto estava acontecendo multiplicação, Pedro estava. Mas agora que Jesus foi preso, Pedro está lhe acompanhando de. Tem pessoa que já está entendendo aqui a revelação de Deus. Tem pessoa que vai estar do teu lado só quando as coisas estiverem boas. Tem pessoas que só vai estar do teu lado só quando você pode ajudar. Tem pessoas que vai estar do teu lado, só quando, muitas das vezes tudo está dando certo, mas quando a luta chegar, quando a prova chegar, a dificuldade chegar, o problema chegar, sabe o que vai acontecer? Muito vai fazer que nem Pedro. Vai começar a andar de longe. Oh, aleluia. Eu sinto a presença de Deus hoje aqui. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Só que Deus está dizendo: não entristeça o seu coração não, porque muitas das vezes é Deus mesmo que permite. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus quer mostrar para você quem é o teu amigo de verdade. Muitas vezes Deus quer mostrar para você quem te ama de verdade. Muitas vezes Deus quer mostrar para você quem está do teu lado de verdade. Porque quem te ama de verdade, quem é teu amigo de verdade, quem olha, gosta de você de verdade, não vai estar perto de você só quando as coisas estão dando certo. Não vai estar perto de você só quando as coisas, olha, está indo bem, não.
difícil, na enfermidade, na prosperidade, na escassez, em todos os momentos. Aleluia. E a Bíblia fala que naquele momento Pedro foi observando e alguém olhou: tu és um dele, tu veste como ele, teu jeito é dele. Ele disse: não conheço. O outro diz: não, você não, eu não conheço. O outro diz: não conheço. Então o galo cantou. Irmãos, eu estava estudando essa palavra no monte hoje. E a Bíblia fala que quando o galo cantou, imagine aqui, a Bíblia fala que Jesus olhou para Pedro. Quando o galo cantou, Jesus olhou para Pedro e falou: ô Pedro, eu esperava algo de você. Imagine o rosto de Jesus. Imagine, essa palavra me comoveu no monte. Quase eu chorei no monte. Que quando ele negou pela terceira vez, Jesus olhou para ele: ô Pedro, eu esperava mais de você. A Bíblia fala que quando Pedro olhou para a cara de Jesus, Pedro foi chorar, arrependido. Sabe o que eu aprendo aqui? Você tem que mostrar que você é fiel, é no momento difícil. Escuta a esposa, escuta o esposo, você que está aqui hoje. Você tem que mostrar que você ama o teu marido, que você ama a tua esposa. Não é só quando as coisas estão indo bem, não. Você tem que mostrar que ama ele, que ama ela. É no momento de dificuldade. Aí vai provar o verdadeiro amor. 1 Coríntios capítulo 13 e versículo 4. O amor verdadeiro tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor verdadeiro é diferente. A Bíblia fala que então naquele momento, a Bíblia fala que perante o sinédrio, eles pegaram Jesus e colocaram, e diante ali do sacerdote, das pessoas que estavam ali, a Bíblia vai dizer que lhe começaram a ferir a Jesus. Começaram a lhe ferir e dizer assim, tampando o seu rosto: profetiza quem te bateu. Lhe ferir e dizer: fala, quem te bateu? Tu não és o Filho de Deus. Vai chegar um momento, escute algo. Vai chegar um momento que a pessoa vai dizer para você, diante da luta, diante da prova: cadê o teu Deus, hein? Vai ter momento que vai ter pessoa que vai chegar assim: ó como está o seu lar, olha o teu esposo, olha a tua esposa, olha o teu filho lá na droga, olha lá, ó como tá, cadê? Vai ter momento que as pessoas vão querer fazer o que vem, profetiza, não tá, cadê? Só que é o momento que você tem que saber o Deus que você serve. É o momento que você tem que saber que muitas das vezes aqui nessa terra você vai passar por um momento difícil, por um momento de dificuldade, mas é o momento que você tem que ter a certeza dentro do teu coração: se Deus fizer, Ele é Deus, e se Deus não fizer, também Ele é Deus. E você tem que ter dentro do teu coração que as aflições deste mundo não se compara diante daquilo que há de se revelar, e diante daquilo que Deus tem preparado para nós. A Bíblia diz que como eles, os sacerdotes, os fariseus, escribas, saduceus, não conseguiam achar culpa em Jesus, levaram ele a Pilatos e lhe começaram a acusar que ele proibia dar tributo a César. E era uma mentira, porque quem conhece a Bíblia sabe que uma certa vez chegaram até Jesus e falou: essa moeda aqui, o que
você me diz? Devemos pagar imposto? E Jesus disse: de quem que é este rosto? Ele diz: César. Ele diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Só que a Bíblia fala que, como não conseguia ali achar culpa, começaram a ir assim. Muitas vezes é assim. Muitas vezes o inimigo vai olhar para você, não vai conseguir achar aonde te derrubar, não vai conseguir achar aonde te prejudicar, não vai conseguir achar aonde conseguir te destruir, não vai conseguir achar brecha como não achou contra Daniel. Então vai começar a querer inventar situação para tentar te prejudicar, vai querer inventar a mentira, vai querer inventar calúnia, vai querer fazer alguma coisa para fazer as pessoas crer em algo que você não é. Só que eu tenho uma palavra de Deus hoje para a tua vida aqui. Eu estou pregando para alguém que entrou aqui hoje, que Deus te trouxe para te dizer: ainda que o inimigo está se levantando para tentar te destruir, para tentar te prejudicar, ainda que inventaram calúnia, ainda que inventaram mentira, para te difamar, para queimar o teu nome, para fazer algo contra você, Deus te trouxe para te dizer: o Deus que você serve é um Deus de justiça, e é um Deus que vai reverter essa situação. E Deus está dizendo: o mesmo Ramã que já preparou uma forca para tentar te enforcar, é ele mesmo que vai cair naquela forca e saberá que Deus é contigo. Oh, aleluias. A Bíblia diz que então, quando eles trouxeram para Pilatos, Pilatos começou a ver que ele não tinha culpa, mandou para Herodes. Herodes também, vendo que não tinha nele culpa, não conseguia achar algo, a chegar a dizer: vamos somente bater neles e vamos soltar. A Bíblia diz que então, naquele momento, a Bíblia fala que eles falaram não. As pessoas, os judeus, não aceitaram. Eles estavam perto de uma festa que tinha que soltar uma pessoa, e eles falaram: se é para soltar, então solta Barrabás. Se tem que soltar alguém, não solta esse Jesus, não, solta Barrabás. Ele crucifica ele. E olha, quando eu aprendo aqui, eu aprendo que nós estamos vivendo igualzinho o tempo de Jesus. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que nos dias de hoje, observe, parece que quem faz as coisas erradas, parece que é o que está certo. Barrabás era um criminoso, ele tinha cometido um homicídio, tinha se rebeliado e por isso estava ali. Só que o povo falou: solta Barra. E Jesus, que nunca fez nada, só curou, só libertou, só procurava pregar a verdade, eles falaram: crucifica. E nós estamos vivendo esse tempo que quem procura fazer o bem, procura fazer o certo, se passa como errado. E quem parece que faz as coisas erradas, aparece como certo. Você vê que nós estamos vivendo valores em um mundo que os valores estão mudados. Só que eu aprendo aqui algo, que vai chegar um momento, que vai chegar a hora que isso vai mudar. Vai chegar um momento que o Deus de justiça, o Deus que conhece o coração dos homens, há de se revelar e vai fazer as coisas da maneira que tem que ser. E escute algo: aquele dia não vai ter injustiça. Sabe por quê? Porque aquele dia o poder não vai mandar, não. Hoje o poder, ele compra o juiz. Hoje o poder, ele faz isso
faz aquilo, como estava vivendo Israel. O ímpio sai como certo e o justo sai como errado. Mas escute algo, vai chegar o momento que os valores vai ser da maneira que tem que ser. Não levanta a tua mão, eu tenho uma palavra para você. Ainda que você está sendo injustiçado aqui na terra, mas vai chegar um dia que o justo juiz, ele vai julgar a tua causa, e aquele justo juiz, ele não se vende, ele é fiel, e ele vai ser fiel a você. Aleluia. A Bíblia diz que então entregaram Jesus para ser crucificado. A Bíblia fala que havia um pedaço de cruz que levava nas costas. A Bíblia fala que Jesus, tem um momento que ele não consegue andar, ele cai. Porque hoje eu não estou trazendo o que Jesus passou, não estou trazendo detalhes do sofrimento dele. Qualquer hora nós preparamos uma mensagem só em cima disso. A agonia, o chicote, ponto por ponto, que ele passou, a coroa de espinho, tudo que ele enfrentou, ele estava já canso, ele cai. A Bíblia fala que apareceu um homem chamado Simão Sirineu, que a Bíblia fala que cata aquela cruz, coloca no ombro e começa a ajudar Jesus. A vida é assim. Vai ter momento da sua vida que, ainda que venha ter pessoas que venham te trair, como Judas, ainda que venha ter pessoas que venham te negar, como Pedro, mas também sempre vai existir pessoas como Simão Sirineu, aquele que no momento mais difícil da sua vida, ele vai pegar na tua mão e vai dizer: você não está sozinho. Aquele que no momento mais de dificuldade, ele vai te dar um abraço e vai dizer: não se preocupa, porque eu vou te ajudar. Não levanta a mão, estou pregando para alguém aqui, que Deus está dizendo: não entristeça não, porque eu vou colocar muito Simão Sirineu ainda no teu caminho. Eu vou colocar no teu caminho ainda muitas pessoas de verdade, muitas amizades verdadeiras, pessoas que vão estar do teu lado, não só quando as coisas estiver boas, mas pessoas que vão estar do teu lado no momento mais necessário da tua vida. Quem crê aqui, aleluia! Oh, glória! Aleluia! A Bíblia diz que então Jesus é crucificado. Leva Jesus. Jesus é crucificado, todos conhecem. Tem dois malfeitores do seu lado. Um se arrepende, outro não se arrepende. A Bíblia fala que chegou o momento que Jesus diz: Pai, a ti entrego o meu espírito. A Bíblia fala que houve uma grande escuridão, um terremoto. A Bíblia fala que o véu que separava, agora a Bíblia fala que se rasgou. Quer dizer, o que nos separava de Deus, agora não separa mais, porque através de Jesus, agora nós temos um mediador fiel diante da presença dele. Jesus, ele morre. Um homem chamado José de Arimateia, que era governador daquele tempo, pede o corpo dele para Herodes, naquele momento, Pilatos, lhe dá, coloca numa tumba, lhe envolta com um pano, como era o costume, pega, sela a pedra, mas aonde na Bíblia fala que no primeiro dia da semana, de madrugada, domingo, um anjo desceu do céu. E quando esse anjo desceu do céu, ele vem para guardar aquele lugar, porque ali já está acontecendo a ressurreição de Cristo. Quando ele senta ali, a porta é aberta. A Bíblia fala que logo de manhã, sabe quem vai? Maria Madalena. O interessante é que vivemos em um tempo que tem pessoas ainda que têm a capacidade de ser machista e falar que mulher não pode pregar, que mulher não pode isso,
não, sem entender que a primeira pessoa que teve coragem de ir até o túmulo de Jesus foi uma mulher. Quando ela chega naquele momento ali, ela encontra o anjo, e o anjo fala: mulher, o que você procura? Ela diz: mataram o meu Jesus. Mataram o meu Jesus, e eu vim procurá-lo. E ela diz: mulher, o que tu procura entre os mortos, o que já está entre os vivos? Vai e diga para Breno, vai e diga para João, ele já ressuscitou. Aleluias. Ela vai correndo. Quando ela vai correndo, ela chega até João, até Pedro. João sai correndo na frente de Pedro, e João vai correndo. Quando João vai correndo, ele chega no túmulo. João entra onde tinha colocado o corpo de Jesus, em cima de uma pedra. Ela vê que aquele pano que estava enrolado no corpo dele estava no chão, e um lenço que se colocava sobre o rosto estava dobrado, bem dobrado, e estava colocado assim, dobrado. Quando João, judeu, conhecedor dos costumes judaicos, ele vê que o lenço está dobrado, ele fala: tem um sinal aqui. Por quê? Porque segundo o costume judaico, quando uma pessoa chegava para comer em um restaurante, ele comia, quando ele acabava de comer, ele pegava o lenço, ele acabava de comer. Se ele fosse no banheiro, e se ele não fosse mais comer, ele pegava e amassava assim, tudo amassado, e colocava ali. Então o garçom vinha sobre a mesa e via que estava amassado. O garçom já entendia: ele não vai mais voltar, ele não vai mais comer mais. Mas quando ele terminava de comer, e ele pegava, limpava, e ele dobrava, bem dobradinho, e deixava assim, o garçom chegava e dizia: não vou retirar as coisas, porque ele vai voltar e vai comer novamente. Quando eles chegaram, olha que revelação, quando eles chegaram e viram que o lenço estava dobrado, Jesus estava dizendo: eu vou voltar. Porque a Bíblia fala que antes dele subir, ele desceu nas partes mais profundas da terra. Mas ele estava dizendo: mas eu vou voltar. E de repente ele saiu glorificando: Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. A Bíblia fala que passando um dia, eles estão todos reunidos, e Jesus entra na casa onde eles estão, e Jesus diz: Pai seja contigo. Levanta as tuas mãos, eu estou pregando para alguém aqui. O lenço ainda está dobrado. Sabe o que quer dizer isso? Deus ainda vai mudar essa situação. Ainda não é o final. Deus está dizendo: não acabou. Talvez o diabo olhou para você e falou: ó, o teu casamento está acabado, a tua vida está acabada, tudo está destruído. E Jesus está dizendo: não, eu ainda vou voltar, eu ainda vou mudar, eu ainda vou entrar naquela casa, eu ainda vou tocar naquela pessoa, eu ainda vou tirar das drogas. Tem alguém que recebe essa palavra? Levanta a mão, glorifica e receba em nome. Se coloca de pé, quem recebe, diga glória a Deus. Aleluia. Eu quero orar para você aqui hoje.
Quem crê que Ele ressuscitou, levante as mãos. Há um louvor que diz Getsemane. Feche os seus olhos, levante as suas mãos. Abra o seu coração. Eu não sei qual é a luta que você está passando, mas lembra que Jesus também passou por nós. E Deus está dizendo, ainda que seja difícil, seja obediente. Ainda que não seja fácil, seja fiel, porque isso trará benefícios para a sua vida. Levante as mãos, feche os seus olhos e abre o seu coração. Eu quero orar contigo aqui neste momento. Eu quero buscar a presença do Senhor Jesus. Você vai agora ligar o teu pensamento com o Senhor. Você vai nesse momento abrir o teu coração diante da presença dEle. Oh, o Espírito de Deus começa a tocar aqui agora. Começa a curar aqui agora. Começa a libertar aqui agora. Começa, meu Deus, a mover as suas mãos aqui nessa noite. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Deus vai abraçar alguém aqui hoje. Deus vai tocar vidas aqui hoje. Senhor, renova a sua igreja. Logo vieram pessoas para